nós vamos falar hoje sobre uma adoração em alto nível. Salmo 29, ele já foi lido dentro do culto, mas nós vamos voltar para o texto, pelo menos um trecho pequeno para lembrarmos, né? E queremos analisar o Salmo 29, que foi lido já, um salmo muito interessante e precisa ser entendido dentro do seu contexto, e então a coisa fica mais interessante. Uma adoração em alto nível. Nós vamos ler os 2 versos primeiros apenas, só para a gente aquecer aqui. Vamos lá então, a projeção está aí. Os 2 versículos primeiros dizem assim. Você pode abrir a sua Bíblia para conferir, nós estamos lendo na Nova Versão Transformadora. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Que texto fabuloso é este texto. Este salmo é um salmo atribuído a Davi, um cântico de louvor ao Senhor, e é interessante que esse salmo, meus irmãos, representa um testemunho e ao mesmo tempo um protesto contra a adoração do Deus Baal, que os cananeus, no tempo bíblico, consideravam o poder divino presente na tempestade. Então, essa região, Canaã, uma região de tempestades, e por isso os deuses estavam sempre vinculados, os deuses pagãos vinculados à tempestade. É interessante que a Bíblia também fala que Deus aparece da tempestade, só que ele assume a forma plena, não é? O Antigo Testamento traz essa ideia de que Deus, ele controla a tempestade. O Salmo fala de tempestade, os deuses cananeus estavam vinculados à tempestade, mas o texto bíblico vai mostrar que Deus controla a tempestade. Por isso o Salmo também é para mostrar esse Deus que tem o controle de tudo e confrontar aquela idolatria da região, mostrando que Deus é superior a qualquer divindade pagã. Esse é o contexto do Salmo 29. Então hoje nós vamos ver e vamos pensar sobre essa adoração em alto nível, o que envolve essa adoração em alto nível. Quando nós pensamos em adoração em alto nível, muitas pessoas pensam em bons instrumentos. Se nós tivermos bons instrumentos, a nossa adoração vai ser uma coisa fantástica. Outras pessoas pensam que se nós tivermos um ambiente acústico perfeito, a nossa adoração vai ser em alto nível, bons cantores. Então, note bem que essas coisas são importantes, porque nós estamos fazendo para Deus. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Buscamos o melhor para a adoração como comunidade de fé, mas não como um fim em si mesmo. Eu estive em Camagüey, uma região de Cuba, há muitos anos atrás, e fui impactado com a adoração daquela igreja naquele lugar, pela simplicidade, pelos instrumentos simples, pelo coração, e cultuando com eles, eu fui impactado pela simplicidade, mas pela presença de Deus, e eu percebi uma adoração naquele lugar simples, naquela comunidade de fé, pessoas simples, com instrumentos simples, adaptados, instrumentos alguns caseiros, mas a presença de Deus era real ali. Uma adoração em alto nível. E quando estava lá, pensei em minha comunidade de fé, e pensei no Brasil, e pensei em tantas coisas que nós temos. Às vezes, nós temos tantas coisas, e a nossa adoração não é em alto nível. O Salmo vai falar sobre isso. Alguns detalhes importantes e que nos envolve. Por isso a gente quer pensar biblicamente nessa adoração em alto nível, o que envolve. E o Salmo vai neste caminho. Amém, irmãos? Primeiro, então, uma adoração em alto nível envolve honrar o único Deus. Honrar o único Deus. O texto lido já, verso 1 e 2 diz: honrem o Senhor. Nós estamos aqui para honrar a Deus. Mas o texto diz, nessa versão,
honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Olha que bonito. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A gente vai ver isso aqui. Agora eu queria chamar a sua atenção para as expressões que aparecem nas versões variadas. Primeira parte, o verso 1 diz, a NVT já nos disse aqui, honrem o Senhor, seres celestiais. A NVI diz, atribuem ao Senhor, ó seres celestiais. A Almeida, século 21, diz, tributai ao Senhor, seres angelicais. A Nova Almeida, atualizada, diz, deem ao Senhor, ó filhos de Deus. Então note bem aqui que é interessante essas expressões. Deus deve ser adorado. De um modo geral, muito já se pensou nesse primeiro verso, dizendo que qualquer poder deve adorar a Deus, e de uma forma de combater também aquela idolatria da região, ou se fosse um rei local ou um príncipe, todo mundo é convocado a adorar, mas de um modo geral, os estudiosos entendem que se trata aqui dos seres celestiais, ordens angelicais, que são convidados a adorar a Deus, né? Nesse nível, e podemos dizer também, de certa forma, que todo poder existente deve exaltar o nome do único Deus. Todo ser existente deve adorar a Deus. Então aquele que deve ser adorado é o eterno Deus. Na linguagem do Antigo Testamento, o eterno. O eterno deve ser adorado. Aqui nós temos então, meus irmãos, um convite que está sendo feito. Vamos celebrar esse Deus, vamos dar glória a esse Deus. Vamos exaltar, vamos tributar. E o verso 2 diz, na parte A, honrem o Senhor pela glória do seu nome. Olha só que bonito, honrar a Deus pela glória do seu nome. É o que nós aprendemos aqui. Por isso, meus irmãos, não existe adoração em alto nível se a adoração não for canalizada para o único Deus. A nossa adoração não é para ninguém, nenhum ser, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Honrem o Senhor pela glória do seu nome. Nós conhecemos já a glória de Deus, adoramos o nome do nosso Deus. Então o verso 2 da segunda parte agora assim diz, nessas versões, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, NVT, a Almeida atualizada diz, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. A Nova Versão Internacional diz, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. No esplendor do seu santuário. Então é um convite à adoração pelo que Deus é. O Salmo 96, nós lemos no culto da manhã, o verso 9 diz, olha só, Salmo 96, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Adorem o Senhor em todo o teu santo esplendor, toda a terra trema diante dele. Então, uma adoração em alto nível é uma adoração que envolve honrar o nome de Deus, nome poderoso, o único Deus. Agora aqui aparece a expressão, né, esplendor da sua santidade, que aponta para o fato de que o adorador precisa entender para quem ele está canalizando a adoração, e quem é esse Deus que ele adora. Por isso que nós estamos em adoração, nos reunimos, nós temos que ter atenção. Aqui o texto fala de um deslumbramento. Nós estamos adorando um Deus poderoso, grandioso. Adorem o Senhor, o Salmo 96 diz, em todo o seu santo esplendor. O Salmo 29 está falando o esplendor de sua santidade. Olha só como é que é interessante percebermos isso. Não existe adoração em alto nível sem prestarmos atenção na pessoa de Deus, do seu santo esplendor. As pessoas às vezes ficam afetadas por outras pessoas, por alguns acontecimentos e até por algumas coisas que acontecem relacionado a elas, a vida no cotidiano, mas elas
não estão atentas ao esplendor da glória de Deus. Isso não mexe com elas. O salmista está falando isso. Vamos adorar esse Deus, o esplendor da sua santidade. Então, eu preciso ter atenção, porque eu estou falando de uma adoração bíblica, uma adoração em alto nível. Esses 2 versos nos ensinam 3 coisas. Por que Deus deve ser adorado? Nós vimos no texto, por causa da por sua glória e força. Por causa de sua glória e força, nós adoramos a Deus. Por causa da glória de seu nome, o nome de Deus está acima de todo nome. Por causa do esplendor da sua santidade. Eu posso ter instrumentos, cantores, pessoas cantando de forma bem, as coisas ficam bem executadas, mas eu preciso atentar para isso. Eu estou glorificando a Deus, o meu alvo é Deus, a minha glória, o meu louvor é para glorificar o nome de Deus. Por isso que no último livro da Bíblia, Apocalipse 4:11, há um cântico bonito, porque há muita música no livro de Apocalipse, nós percebemos pouca música no Novo Testamento, mas bastante música no Apocalipse. É um detalhe bíblico, inclusive. Lá, capítulo 4:11 diz: olha só, tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Adoração, digno de receber a glória. O nosso Deus único é digno de receber a glória. Por isso, uma adoração em alto nível é uma adoração para Deus. Para Deus. Eu tenho que perceber esses detalhes. Eu tenho que entender o esplendor da sua santidade. Deslumbramento. Amém? Segundo, adoração em alto nível envolve reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Nós temos aqui, nessa parte, 7 vezes aparecendo voz do Senhor. E o 7 é interessante na Bíblia. Aparece 7 vezes aqui essa expressão, voz do Senhor. Primeiro de 3 ao 5, diz assim: a voz do Senhor ecoa sobre o mar. Alguns estudiosos dizem que o salmo é uma provocação, é uma ironia diante daqueles deuses que se manifestavam na natureza. E aqui o texto está dizendo uma coisa interessante: a voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Olha que coisa interessante. A voz do Senhor é poderosa, ressoa sobre as águas. Então nós temos algumas coisas interessantes aqui que o texto menciona, que são símbolos. Primeiro, os cedros, que eram usados nas antigas carruagens, nas grandes construções, o próprio templo. Nós temos a utilização no templo de Salomão de cedro. Eram árvores fortes e úteis na construção de edifícios dessa época, muito usada, não é? Ela foi considerada, o cedro foi chamado de rei das árvores. Então, quando o autor bíblico está falando de cedro, ele está falando de algo forte. É interessante, de algo forte. É um símbolo de poder, de força. Mas diz o texto que esse símbolo de força é quebrado pelo poder de Deus. Então aqui o salmista começa a atingir o seu objetivo. A voz do Senhor quebra, despedaça os cedros do Líbano, mostrando a soberania de Deus. Como adoradores, nós devemos entender quem Deus é. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus poderoso. O verso 6 continua falando: faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, porque Ele é o Criador.
Faz o monte Hermon pular como novilho selvagem, uma linguagem bem própria da época. A voz do Senhor risca o céu com relâmpago. Você já viu isso? A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. 8, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então se começou, aqui tem um mapa bíblico. Primeiro lá em cima, Líbano, região norte. Agora vem para o sul, deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos, outro símbolo aqui, carvalho, e arranca as folhas dos bosques, e em seu templo todos proclamam glória. Soberania de Deus, está mostrando aqui. Então, deserto de Cádiz, extremo sul, Líbano, extremo norte. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos. Então essa figura aqui é interessante, o Deus que age sobre a natureza. O Deus não é a natureza, o Deus que criou tudo, que governa tudo, mostra o poder da voz do Senhor, a amplitude da voz do Senhor, porque os termos são usados de norte para sul aqui, mostrando que a voz do Senhor que invade do Líbano ao deserto de Cádiz, do norte para o sul. Então, se os deuses são vistos como manifestações da natureza, o que o salmista está dizendo é que Deus é aquele que comanda as manifestações da natureza e tudo está debaixo do seu poder. Amém, irmãos? Então, Deus é poderoso e soberano, Ele é o Senhor da criação. Como adoradores, nós não podemos perder isso de vista. Aquele que tem todo o poder, e o Salmo continua dizendo no verso 10, note bem, nessas versões: o Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como o rei para sempre. A gente pode dizer hoje aqui, ali é uma linguagem bíblica, hoje a gente podia falar, talvez seja um tsunami. O Senhor comanda as águas da inundação. A NVI diz: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Almeida, século 21, diz: o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre. Note bem que o salmista está fazendo uma diferenciação do Deus Todo-Poderoso e daqueles chamados deuses que se manifestavam na natureza, e muitas vezes estavam vinculados a uma tempestade. Até no mundo grego nós temos isso. Deus não, Ele é o Criador, Ele comanda tudo. Amém, irmãos? O Senhor governa os dilúvios, a NAA, como rei. O Senhor governa como rei, o Senhor governa para sempre. Então isso mostra quem tem o controle de todas as coisas. O salmista está dizendo isso. As nações aí estão dizendo e falando sobre esses deuses que se manifestam assim. Nós devemos lembrar que o nosso Deus governa, Ele tem o comando de tudo, Ele é o Criador, Ele é o Deus onipotente. A história está em suas mãos, a sua voz percorre toda a terra. Por isso, meus irmãos, não pode haver adoração em alto nível se eu não entendo quem é Deus e a amplitude do seu poder. Eu preciso entender, nós estamos diante de um Deus soberano, que governa sobre tudo, que tem o controle de tudo em suas mãos, que a sua voz atinge todas as regiões, alcança tudo, Ele controla tudo. É isso que o salmista está falando aqui, ao contrário daqueles supostos deuses locais vinculados à natureza. Ele é o Deus soberano. Amém, irmãos? Por isso nós estamos pensando numa adoração em alto nível. Detalhes importantes dessa adoração, eu preciso entender. Eu estou adorando ao único Deus, eu estou adorando o Deus que é soberano. Único, porque não há outro Deus. Só há o nosso Deus. Terceiro, uma adoração em alto nível envolve descansar no favor de Deus. O verso 11 diz, eu queria que você me acompanhasse na leitura. Vamos lá? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Mais uma vez, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Na NVT registra assim. Por que isso é importante, que nós estamos falando em adoração em alto nível? Porque quem não descansa em Deus, porque não sabe quem Ele é, porque não está alinhado com Ele, acaba murmurando.
E murmuração não é uma atitude do adorador. Quem não descansa em Deus acaba duvidando dele. E essa também não é uma atitude boa para o adorador. Quem não descansa fica perturbado. Porque não tem a paz de Deus, está perturbado. E essa atitude também não é uma atitude de quem está na presença de Deus, o adorador. Quem não descansa no favor de Deus, cria suas alternativas próprias. Suas próprias alternativas, seus próprios caminhos, suas próprias ideias. Mas o adorador é, antes de tudo, um filho de Deus que vive alinhado com Deus. Não se trata de apenas cantar para Deus, se trata de viver na presença de Deus, que falamos pela manhã. Se não é religiosidade, tão somente religiosidade. Então, uma adoração em alto nível envolve esse aspecto, descansar. Eu estou descansando no poder de Deus, porque eu já sei que Ele é soberano, eu sei que Ele governa sobre tudo e todos. Então, meus irmãos, pensando nisso, quando se observa então murmuração, dúvida, perturbação, distanciamento das ordens divinas, nesse caso não existe adoração nem adorador de alto nível, porque a coisa está fora do eixo. O adorador que pratica uma adoração em alto nível, ele vai descansar sempre em Deus. Ele tem um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos aprender essa lição aqui, e nós precisamos crer nessa palavra. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. O verso é pequeno e fala muito ao nosso coração. Nós somos os adoradores, nós estamos em uma relação com Deus. E precisamos descansar no favor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, em todos os níveis do nosso país, do mundo. Nós precisamos descansar em Deus. E o texto fala primeiro que Ele dá força ao seu povo. A pergunta é: eu faço parte do povo de Deus? Eu sou povo de Deus? Sou comunidade de Deus? Você faz parte do povo de Deus. Ele dá força ao seu povo, Ele dá força a você. Você está precisando de força? Alguma dificuldade? Algum problema? Alguma enfermidade? Alguma luta familiar? Algum problema em sua carreira profissional? Ele dá força ao seu povo. Amém? Nós estamos diante de um Deus que adoramos, que cuida da gente. Ele dá força ao seu povo. Se você estiver precisando de força, você pode ter esse auxílio divino da parte de Deus. O texto também diz que Ele abençoa o seu povo, Ele abençoa com paz. Por isso nós falamos em perturbação, em ansiedade fora do controle, porque sempre tem algum nível de ansiedade, mas quando a coisa fica muito fora do controle, não é saudável. Abençoa com paz. Ele é o Deus que abençoa o seu povo com paz. Há tantas pessoas perturbadas. Por isso que quando nós temos uma experiência com Deus, alguma coisa tem que acontecer de melhor, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados, e nós temos paz em nosso coração. Se você está aqui e não teve uma experiência com Deus, abra o seu coração e permita que Ele venha entrar através do Santo Espírito, para que você tenha paz. Você está precisando de paz? Às vezes estamos na igreja e estamos precisando de paz. O coração está perturbado. E o texto está dizendo que Ele abençoa o seu povo, Ele dá força ao seu povo, Ele abençoa o seu povo com paz. Amém, irmãos? Esse é o Deus poderoso, nós temos essa relação com Ele. Então nós descansamos em Deus. Há um hino bonito, já cantamos ele aqui, que fala que Ele é meu e teu Senhor. Parte do hino, eu quero ler para você, diz: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. É interessante porque combina com o Salmo. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria. Amém, irmãos? Ele é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Aleluia! Ele é o dono da chuva do sol, porque Ele é soberano, porque Ele é o único Deus.
aquele que nós podemos descansar. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas esse salmo fala da soberania de Deus. Essa letra fala, esse cântico fala. Eu posso descansar em Deus. A última linha do destaque dessa letra: Ele é meu e também teu Senhor. Eu quero perguntar a você: Ele é teu Senhor? Ele é teu Senhor? Se Ele não for o teu Senhor, abre o seu coração para que Ele seja Senhor. Deus não é Senhor de todos. Ele é Senhor daqueles que abrem o coração. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja me ouvindo em casa, em qualquer lugar. Você precisa abrir o seu coração para que Ele seja Senhor da sua vida. E assim você pode dizer também, com toda a convicção de fé: Ele é o meu Senhor, o Deus soberano, o Deus da chuva, do sol e do ar, o Senhor da alegria, o Senhor dos montes é o meu Senhor. O soberano Deus é o meu Senhor, é o meu Pai, na linguagem do Antigo Testamento. É interessante isso, porque em todas as relações dos deuses, dos povos politeístas, dos tempos bíblicos, nenhum Deus se manifestou como Deus de Israel na figura de Pai. Deus é o nosso Pai, amém, irmãos? Então, descansar em Deus envolve uma adoração em alto nível. Confie e siga em frente. O Deus Todo-Poderoso é aquele que dá força e abençoa o seu povo com paz. Se você está precisando de paz, da força que vem de Deus, creia que Ele pode abençoar o seu coração hoje. Nós somos adoradores, nós temos necessidades também, e Deus está contemplando, Ele está vendo. Amém, meus irmãos? Por isso, uma adoração em alto nível. Uma adoração em alto nível envolve, como vimos aqui, honrar o único Deus. Você está honrando o único Deus? Você está adorando o único Deus? Você precisa prestar atenção nisso. Nosso objetivo da adoração é Deus, é o único Deus. A adoração em alto nível envolve reconhecer a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele quebra os poderes, foi isso que o Salmo mostrou. Ele é superior a tudo. Ele governa a natureza, Ele comanda a natureza, Ele é o Criador. Por isso, uma adoração em alto nível também envolve, como aprendemos, descansar no favor desse Deus. Nós podemos descansar porque nós temos um Deus poderoso. Nós não estamos descansando em um ser que tem fraquezas, como eu e você, como o país mais poderoso, como o homem que diz que é o mais poderoso do mundo. Deus é o Todo-Poderoso, eu posso descansar, e a Bíblia me diz que esse Deus me dá força, e esse Deus me abençoa com paz. Que tipo de adoração você está trazendo para Deus? Que tipo de adorador você está sendo? Falamos aqui em adoração em alto nível, e percebemos aqui no texto que essa adoração envolve alguns detalhes significantes. Que cada um de nós, meus irmãos, seja um adorador em alto nível, honrando o único Deus, reconhecendo sua soberania e descansando em seu favor. Que Deus nos abençoe. Amém.